O brasileiro não lê. E quem diz isso não sou eu, são os números. Segundo pesquisas, nos últimos 4 anos perdemos quase 7 milhões de leitores. É triste, eu sei. Mais triste ainda é ver a relação das pessoas com a literatura do nosso próprio país. Machado de Assis, por exemplo, é frequentemente lembrado como aquele cara de resumo, de vestibular, trauma escolar, leitura empurrada. E isso é uma pena, porque Machado, quando lido do jeito certo, muda completamente a forma como a gente enxerga a literatura e o mundo. Pensando nisso, eu trouxe nesse vídeo um guia prático para começar a ler o maior nome da nossa literatura, sem traumas acadêmicos e sem aquela pressão de começar por romances gigantescos. Até o fim deste vídeo você saberá qual trilha seguir para ler, entender e, sobretudo, saborear Machado de Assis. Primeiro, vamos começar pela porta certa, avançando passo a passo até que você possa dizer ao mundo, com propriedade, que ler Machado de Assis não é só possível, é fundamental para enriquecer o seu repertório. Vem comigo! Ler Machado de Assis é como apreciar um bom vinho. Antes de escolher a garrafa ideal, você precisa entender o que agrada o seu paladar. E Machado tem sabores únicos. Ironia fina, humor corrosivo, crítica social camuflada em frases elegantes. E por isso, você começa pelos contos. Textos curtos revelam, sem esforço, a personalidade de Machado, que mais tarde aparece de maneira mais densa nos romances. Se for para dar o primeiro gole, comece com A Cartomante, um dos contos mais famosos do Machado, publicado em 1896 no livro Várias Histórias. Curto, elegante e cruel na medida certa. Depois, a gente vai seguir para a Teoria do Medalhão. Publicado em papéis avulsos em 1882, é um manual disfarçado de conversa e talvez o retrato mais irônico da sociedade brasileira já escrito em poucas páginas. Com esses 2 contos, você já começa a captar os sabores fundamentais da obra de Machado. O riso que vem com o incômodo, a crítica que se esconde entre as linhas, o narrador que sorri enquanto manipula. E nunca diz tudo, mas sempre sabe mais do que deveria. E depois desses 2 primeiros goles, o seu paladar literário já reconhece a acidez, a ironia, a doçura disfarçada e os toques filosóficos que aparecem em doses mais potentes nos romances. Mas calma! Ainda não é hora de abrir a garrafa mais encorpada. Antes dos romances, vem a novela, O Alienista. Um texto curto bastante para se ler num fim de semana, mas louco o suficiente para fazer você duvidar do que é sanidade. Nessa pequena grande obra, Machado entrega tudo. Crítica social afiada, humor ácido e o narrador pouco confiável que já virou a sua marca registrada. É um resumo da experiência com Machado, uma degustação completa em miniatura. Depois disso, sim, o seu paladar já está pronto para encarar a bebida mais forte. É hora de abrir os romances, os rótulos mais complexos da prateleira. E aqui vai uma boa notícia, você não precisa começar com medo. Machado não é difícil. O que assusta é a embalagem, frases elegantes, referências cultas, um vocabulário mais refinado. Mas isso não torna a leitura inacessível, só exige um pouco de direção. E é isso que eu te ofereço agora. Antes de escolher o rótulo, faça uma pergunta simples. O que você quer sentir ao ler? Você está buscando rir, mas daquele jeito meio desconfiado? Prefere um drama de amor, ciúmes, descontrole emocional? Ou o que você quer mesmo é filosofar sobre a vida, sobre a morte, a loucura disfarçada de normalidade? A resposta já te leva direto ao copo certo. O Machado tem um romance para cada sede. Se a ideia é rir, e rir daquele jeito incômodo, que vem com uma pontada de vergonha alheia, você vai de Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Brás narra sua própria vida depois de morto. Ele debocha dos amigos, dos amores e até de você, leitor. Ele quebra a quarta parede, faz piada com a morte, com a miséria, com a ambição, e tudo isso com um humor tão seco que parece confidências de um fantasma sarcástico. Um clássico que faz você rir pensando, ou pensar rindo, não sei. Agora, se você prefere aquele drama, aqueles que se arrastam desde a infância até a velhice, com silêncios mal resolvidos e olhares que dizem mais do que 1000 páginas, lá de Dom Casmurro. Bentinho ama Capitu, mas o ciúme corrói tudo. O livro é menos sobre uma possível traição e mais sobre o efeito devastador da dúvida. Você termina a leitura e não sabe ao certo o que aconteceu, mas com certeza sabe que foi manipulado do começo ao fim e que adorou isso. Agora, se o que você busca é reflexão, filosofia, um retrato da condição humana que mistura comédia, delírio, crítica social, o caminho para você é Quincas Borba. Rubião herda uma fortuna de um amigo e também a sua teoria, o humanitismo. Ao vencedor as batatas. Uma frase simples que vira lente pela qual se vê a loucura, a ganância, a fragilidade de quem acredita que está no controle da própria vida. Aqui eu preciso abrir um parênteses. Quando eu fui elaborar esse roteiro, eu recorri à minha professora de português favorita e também apaixonada por Machado de Assis, a minha avó.
Perguntei para ela qual seria o melhor romance para começar dentro da trilogia. A resposta dela me trouxe uma perspectiva muito interessante. Segundo ela, a perfeição estilística de Machado está em Quincas Borba, uma obra extraordinária, mas inquietante e que exige atenção ao estilo, aos personagens, especialmente as mulheres, e ao andar da carruagem. Para quem está começando, ela recomenda a seguinte ordem: comece por Dom Casmurro, vá para Memórias Póstumas e só então encare Quincas Borba. Claro que ainda a gente tem aqui os romances da juventude do Machado, Ressurreição, Helena e Yaya Garcia, que merecem um outro vídeo, mas agora a gente vai focar no trio principal. A minha experiência pessoal também influenciou muito esse vídeo. Dom Casmurro foi o meu primeiro contato com Machado ainda no ensino médio. E foi ali que eu conheci dois dos personagens mais complexos da literatura brasileira, Bentinho e Capitu. Na releitura, com a edição do Clube de Literatura Clássica nas mãos, a minha visão mudou, especialmente depois da introdução, que traz uma reflexão poderosa sobre aquela famosa pergunta: traiu ou não traiu? Depois de entender o que está por trás dessa pergunta, eu percebi que o livro é muito mais do que traição. É sobre obsessão, sobre discurso, sobre manipulação emocional e principalmente é sobre como a verdade pode ser uma construção narrativa muito bem contada. Essa releitura foi decisiva para mim, porque ali ficou claro que o Machado que muita gente chama de difícil é, na verdade, sofisticado, mais direto, irônico, provocador e extremamente atual. Depois dos contos e de O Alienista, essa percepção se confirma. Machado não escreve para afastar, ele escreve para cutucar. O desafio está nas entrelinhas e a graça, justamente, em saber que ele confia na inteligência do leitor para descobrir o que está escondido. Mas tudo isso se resolve com o guia certo. E principalmente com a disposição para ler sem pressa e com curiosidade. Aqui no Clube de Literatura Clássica a gente acredita numa coisa simples: os grandes livros não precisam ser lidos com medo, só com a chave certa. Por isso, nossas edições vêm recheadas de notas de rodapé, trazendo o contexto, as referências e os detalhes que transformam a leitura em uma verdadeira experiência. Não é só um diferencial, é uma ponte entre o leitor de hoje e o texto de sempre. Porque com o livro certo nas mãos, qualquer pessoa é capaz de ler, entender e viver Machado de Assis. Agora é a sua vez. Qual romance você vai abrir primeiro e por quê? Boa leitura e até a próxima!